Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é Missão dos 72 Discípulos, publicada no jornal Gazeta de Notícias no dia 1º de outubro de 1970. Todos aqui estudam as lições do céu da LBV com muito interesse. Um dos integrantes do nosso grupo quer saber o significado da missão dos 72 discípulos do Cristo. Que diz o Espírito da Verdade? Vejamos Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 12 e versículo 16. Algum tempo depois, o Senhor escolheu 72 outros discípulos e os enviou 2 a 2, precedendo-o a todas as cidades e a todos os lugares aonde ele próprio tinha de ir. Ele lhes dizia: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao dono da seara que mande obreiros para ela. Ide, eu vos mando como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforge, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes em qualquer casa, dizei primeiro: paz a esta casa. Se aí estiver algum filho da paz, vossa paz ficará com ele. Senão, voltará para vós. Permanecei na casa, comendo e bebendo do que nela houver, pois digno é o operário do seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade qualquer, onde vos acolham, comei do que vos apresentarem. Curai os doentes que aí encontrardes, e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, se entrando nalguma cidade não vos receberem, ide pelas ruas e dizei: sacudimos contra vós até a poeira da vossa cidade, que se agarrou aos nossos pés. Sabei, todavia, que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia os habitantes de Sodoma serão tratados com mais indulgência do que os moradores de tal cidade.
Aquele que vos escuta, a mim me escuta. Aquele que vos despreza, a mim me despreza. E aquele que me despreza, em verdade, despreza o Pai que me enviou. Jesus deu aos 72 discípulos as mesmas instruções que dera aos apóstolos. Tudo já vos foi suficientemente explicado e não há necessidade de voltarmos a esses pontos. Todavia, algumas passagens precisam de explicações especiais. Não saudeis a ninguém pelo caminho, disse o Cristo aos 72 discípulos. Preciso é tirar da letra o espírito. Com tais palavras, o Mestre lhes recomendava: não vos deixeis desviar do caminho que seguis, não pareis, avançai para a vossa meta, até que a tenhais alcançado. Vejamos no versículo 6 as expressões filhos da paz e a vossa paz. Por filhos da paz, designava Jesus os que estavam dispostos a enveredar pela nova estrada, em que realmente poderiam adiantar-se nas vias do Senhor. A vossa paz, a paz dos discípulos, se deve entender no mesmo sentido. Por essa paz se compreendem a fé e os conhecimentos que possuíam e que para eles voltavam desde que se achassem num meio refratário a aceitá-los. Permanecei na mesma casa, não passeis de uma casa para outra. Desta forma, Jesus aconselhava aos discípulos a perseverança. As mudanças comprometeriam os resultados a que eles visavam e que só perseverando alcançariam. Comei e bebei do que na casa houver e vos for apresentado, porquanto o operário é digno do seu salário. Compreendei. Os discípulos davam o alimento do espírito e recebiam de outros o alimento do corpo. Nem só pelo espírito vive o homem. Cumpre-lhe, portanto, prover as necessidades do corpo. Mas os discípulos tinham de se limitar à satisfação da necessidade e dar gratuitamente o que gratuitamente haviam recebido. Longe disso está o que fazem aqueles que, dizendo-se discípulos do Cristo e sucessores dos apóstolos, mas pretextando que o operário é digno do salário, traficam com as coisas de Deus e recebem dinheiro pelas suas orações, que se esforçam por conseguir o bem-estar material inoperante, o luxo, a voluptuosidade, o fausto, que desse modo vivem à custa de seus irmãos, absorvendo inutilmente a alimentação, o pão cotidiano de inúmeras famílias. Todo aquele que realmente quiser ser discípulo do Cristo, seja padre ou chefe de família, tem de se contentar com o necessário à sua missão. Viver no luxo, na ostentação, nunca. Possuindo mais do que o necessário, deixa o homem de ser discípulo do Mestre, que deu na terra a lição e o exemplo da humildade, do desinteresse, do devotamento, da abnegação, da caridade e do amor, que o discípulo autêntico deve ter e praticar junto de seus irmãos.